bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, terça-feira, dia 21 de maio de 2024, damos início ao nosso terceiro episódio aqui do É Hora de Voar. Ative todas as notificações para não perder nenhum episódio. Compartilha com os amigos e deixa seu joinha, que isso vai ajudar bastante aqui o nosso canal. Toda semana eu trago convidados especiais para compartilhar suas histórias, insights e inspirações com a gente. E claro, vamos também explorar o fascinante mundo dos drones, mas também vamos voar por outros campos, em busca de impulsionar nossos sonhos e objetivos na vida, nos negócios, no trabalho e aonde mais a gente quiser chegar. Esse podcast não recebe o nome Hora de Voar apenas por nossa paixão pelos drones, mas sim porque também acreditamos que firmemente é hora de decolar em todos os aspectos da vida. Então não há mais tempo a perder e a gente vai voando, que é para chegar mais rápido. Antes de eu te apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero falar com você que está procurando um imóvel para morar ou para investir. Você precisa conhecer o Grupo Medi. O Grupo Medi é uma empresa especializada em consultoria e investimento imobiliário. Quer fazer um bom negócio e encontrar o imóvel que você procura com tranquilidade, transparência e segurança? Então fale com o atendimento do Grupo Medi. Eu vou deixar aqui na descrição todos os contatos do pessoal da Medi. E se você disser que é ouvinte do podcast Hora de Voar, tem condições exclusivas para você fechar um bom negócio. Então não perde mais tempo, fala com o pessoal do Grupo Medi. Mas agora fica comigo que eu vou te apresentar o meu convidado de hoje. Quero apresentar para vocês o Wilner Lopes. Seja bem-vindo, Wilner. Muito Hora obrigado. De voar. Obrigado, boa valeu. Noite, Deixa eu pegar valeu. aqui, boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite. Agradeço demais. Legal, muito, né? muito bom estar aqui com Falei vocês. bastante, né? Falou Tem que defender bastante. o jabá aqui das pois crianças. o leitinho alguém das vai ter que pagar, né? Lógico. Você acha que é só ficar com esse negocinho aí que voa e nada mais? Não dá, né? Até Não parece, dá. se fosse só isso, né? Se fosse só isso, não tá fácil, né? Wilner, quero te agradecer de verdade por ter aceitado aqui, achado um tempinho na agenda para conversar com a gente, dividir um pouco aí da sua vida, cara, o que já passou, Claro. dividir um pouco aí do trabalho. Sim. Tenho certeza que a gente vai conseguir bater um papo aí bem legal nessa noite. E se você não tá vendo à noite a gente aqui, porque a gente também tá em todas as plataformas do podcast, você viu? Estamos abrangendo tudo, cara. Tá importante, interessante demais. Nossa. Primeiro agradeço a Deus, depois agradeço você por estar aqui, pela oportunidade de mostrar não só o meu trabalho, mas o trabalho de muitas pessoas, a gente conhecer um pouquinho melhor como que funciona tudo. Eu agradeço demais e vamos lá, bola pra frente, vamos ver o que vem por aqui, né? Wilner, quero te apresentar para quem não conhece você. Hoje, aqui não tem esse negócio de idade. Já tá com quantos anos, Wilner? Já tô com mais de 30, hein? Mais de 30, hein? Novão, né? Novão. É. Você, hoje, policial militar. Policial militar do estado de Policial São Paulo. militar do estado de São Paulo aqui. 14 anos praticamente na corporação. Quase 14 anos de corporação. Exatamente. E hoje você atua dentro da Polícia Militar, acabou de falar, mas está na área com drones também, Com né? drones, Eu sirvo dentro do Centro de Operações da Polícia Militar, numa seção chamada Olho de Águia. E eu trabalho exclusivamente com drones, captação de imagens, grandes eventos, grandes operações, enfim, tem uma grande gama de possibilidades com os drones. Eu quero ouvir tudo que você puder contar aí pra gente, eu quero saber um pouquinho. Com certeza. Mas quero começar bem do começo. Você nasceu aqui em São Paulo, era aqui de São Paulo? Nasci em São Paulo, aqui no Tatuapé. Nasceu em São Paulo, aqui no Tatuapé? Sou do Tatuapé. Que legal. Sou do Tatuapé, eu nasci aqui, fui para Ferraz de Vasconcelos, fiquei lá a minha infância e adolescência. E atualmente eu moro em Mogi das Cruzes, né? Estou na Grande São Paulo. Legal, aqui do lado, pertinho. Do lado, pertinho. É Alto Tietê. E como que você decide na vida? Como que aparece seguir a carreira da Polícia Militar na sua vida? Quando que decidiu? Como é que foi isso? Cara, foi um convite inusitado. Eu dava aula de marcenaria. Você dava aula de marcenaria? Marcenaria. Eu era instrutor de marcenaria numa instituição conveniada com o Senai. Então, eu já estava há alguns anos e um ex-aluno me convidou. Falou, professor, vamos fazer o concurso da Polícia Militar? E aí eu falei essas palavras para ele, Deus me livre. Deus me livre, não? Eu falei, não vou não, que isso, né? E acabou que eu não tinha aceitado, ele não se inscreveu e eu me inscrevi por conta de um outro colega que falou, não, vamos fazer sim e tal. E no dia da prova, inclusive, eu nem ia, tava chovendo, era um domingo, não tava afim de ir, eu falei, não, eu nem vou fazer a prova. E fui por conta de que tinha um colega que iria comigo. No fim, quem me chamou não se inscreveu. O outro rapaz que queria muito, que era o William na época, queria muito passar, não passou, e aí eu passei e fui sozinho.
Aí eu ingressei sozinho na Polícia Militar. Nenhum dos dois ingressaram. Então eu acho que era Poxa, pra ser, né? Era pra ser. Era pra ser, Quando não tinha tem outro que jeito. ser, Mas você não, antes você nunca tinha sonhado com isso? Só quando criança. Só quando É criança. que toda criança, né? Imagina, né? acredito. Toda criança fala assim, eu quero ser o policial, né? Não o ladrão, né? Pô, Tinha né? brincadeira de polícia e ladrão, todo mundo queria ser o policial. Só quando criança, depois desapareceu isso. Apesar de ter um fascínio pela aviação, pela aeronáutica, até tentei ingressar na aeronáutica quando adolescente para Barbacena, mas isso aí passou, depois isso aí ficou para trás. E aconteceu sem querer. Foi sem querer mesmo. Mas você já tinha um certo fascínio aí pela aviação, coisa de moleque também, Sim, não aviação, é? aviação sempre. Molecada. Sabe que, cara, eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas vou contar uma coisa. Eu fiz a prova da Polícia Militar, fui lá, fui fazer inscrição, assim, bem juvenil mesmo, bem Sim. moleque. Acho que tinha acabado de fazer aí 18 anos, um pouquinho mais. E, cara, eu queria ser policial exatamente por conta da aviação. Eu acho que nessa época, eu acho que começou a se propagar bastante o nome Águia e vendo aquele helicóptero, eu falei, caramba, nascemos em periferia, né? Não sou herdeiro, né? Exatamente. E aquela coisa de querer voar, eu falei, eu acho que de repente, pela carreira militar, eu conseguiria. Mas é claro que a primeira vez que eu fiz, já não passei, não deu certo, não me preparei, não estava preparado. Aí desistiu. Tem tudo isso, né? Tem. Desisti, cara. Fui lá na frente depois, aí já cheguei a prestar novamente, passei, mas acabou não dando certo aí. Mais pra frente, a vida puxa a gente pra outras coisas. Mas estamos aqui, ó. Que nem eu, não tinha essa pretensão. Tô lá, sou extremamente feliz com a carreira, né? Mas sempre gostei da aviação. A aviação sempre foi o que me fascinou. Quando eu entrei na PM, eu já havia estudado aviação, né? Então eu já gostava disso, né? O que você estudou de aviação? Ciências aeronáuticas. Então podemos chamá-lo de cientista aeronáutico, é isso? Um pouco, né? Um pouquinho. Que legal, cara. Eu fiz ciências aeronáuticas e aí eu... Isso antes de entrar? Antes de ingressar na PM, eu já tinha estudado, já tinha feito ciências aeronáuticas já. Caramba, que legal! Eu já tinha feito... Eu era extremamente fascinado por aviação, por aeronáutica, e aí uma coisa que eu descobri que, assim, para mim chamou muita atenção durante a faculdade foi o direito e legislação aeronáutica. Era uma área que... Então, hoje eu gosto dessa parte de legislação, né? Então, eu acho bastante interessante. E foi lá que eu comecei a gostar dessa outra área também. Cara, quem diria, essa sub-área, né? Nossa, que legal. Pois é. Que legal. E aí você entra na Polícia Militar sozinho? Sozinho. Nem o que te indicou. Ninguém, não conhecia ninguém. Foi? Não conhecia nada da carreira, não sabia nem para onde eu ia, o que ia fazer. Pô, de paraquedas mesmo, cara? Total. Paraquedas total. Fui fazer escola no interior, em Assis. Depois eu fiz a segunda parte em Suzano, né, no 32 Batalhão. Então, eu não conhecia nada, ninguém. Fui aprendendo tudo dentro da instituição mesmo, da organização. Não conhecia nada. E me fala uma coisa. Quando que você começa a pilotar drone? Já foi por conta da Polícia Militar ou pela sua paixão aí pela aviação, por voar? A paixão por voar me trouxe por esses caminhos já, porque eu gostava do aeromodelismo. Então, na faculdade, lembra que eu dava aula de marcenaria? Falei, eu fazia aula de marcenaria, dava aula de marcenaria. Então, eu já tinha facilidade com as madeiras e naquela época a gente fazia o aeromodelo. Aeromodelo com madeira mesmo, né? Então, eu fazia parte de uma equipe de aeromodelista lá. Na faculdade. E aí, isso foi trazendo para esse ramo. Eu gostava bastante. Mas, enfim, na Polícia Militar ou no policiamento não existia isso. Então, lá para 2017, que eu fui ouvir dizer que talvez a polícia fosse introduzir os drones no meio do policiamento. E eu nem acreditei. Falei, não vai ser possível, porque, veja bem... drone, mas aí tem que preparar o policial, porque qual era a minha visão? Minha visão era daquele policial na viatura, como que ele vai pilotar drone? Ele tem que ter o curso, tem que ter... Então eu nem imaginava que existia um curso, como que ia ser a preparação, então a gente não sabia ainda, né? Era tudo muito novo. Para todo mundo, né? Até para o mundo paisano também era. Até agora ainda é muito novo, né? Ainda é muito novo. Então eu não acreditei que fosse ser introduzido no policiamento. Falei, não vai ser introduzido, então, né? Mas aí depois, em 2019, fortaleceu bastante, acho que na época do Dória, ele introduziu
essas ferramentas, principalmente com a Guarda Municipal aqui de São Paulo, né? Foi um dos pioneiros. E aí foi introduzindo em várias áreas. E aí eu vi o Brasil ganhar essa proporção em várias modalidades de policiamento no Brasil, né? Sem falar de política, né? Mas o Dória, vou falar aí como professor, como instrutor de voo, na época do Dória, como governador, foi onde mais a gente foi contratado pela própria polícia mesmo, para dar cursos em diversos locais com a chegada. Eu acho que ele conseguiu colocar bastante equipamento e ainda não estava tão forte ainda o treinamento não estava da Polícia Militar. Mesmo porque tem um treinamento específico, né? Tem uma formação específica. Uma formação e extremamente concorrido, né? Extremamente concorrido. Extremamente concorrido. Isso não só a gente fala a nível Brasil, né? Todas as polícias, guarda municipal. Você vê bem, olha só. Se a gente for olhar, tem um curso da Polícia da Bahia, o Corpas lá. É concorrido, um excelente curso. A Polícia de São Paulo, a Polícia do Paraná. Então, você vê que esse nível de introdução dos drones no policiamento, ele ganhou, já, e não só o país, o mundo, hein? O mundo inteiro. E você tem acompanhado bastante isso, né? Sim. Olha só, hoje existe uma organização, chama-se IEDO. É uma organização internacional de drones de emergência. Ela foi fundada em Paris em 2018 e ela tem mais de 55 países que são países membros. Inclusive o Brasil, desde o ano passado, é um país membro. Mais de 55 países. São países membros que utilizam drones em emergência, né? Essa Organização Internacional de Drones de Emergência. O Brasil, ele é um país membro. E olha só que interessante, é o primeiro país da América do Sul. E é cheio de coisas para te quero dizer. Saber dessa, eu não conheço nada disso. E a representante nossa é uma brasileira, é mulher, é a Milena Espíndola, ela é da Polícia Civil de Santa Catarina. Ela representa o Brasil nesse quadro, no quadro mundial, né? Que legal. E o Brasil está implementando agora a IE do Brasil. A IE do Brasil, ela tem a Milena como presidente, aí eu na cadeira de vice-presidente com ela, estamos organizando aí, está em andamento, está no jurídico, porque existe um estatuto, tem tudo, é muito bem segmentado, né? E a gente já tem, a nível mundial, uma organização que cuida dos drones de emergência, né? Para fortalecer um pouquinho mais também esse trabalho da segurança pública do mundo inteiro. Então, são mais de 55 países que já são membros dessa organização. Então, isso significa que está crescendo muito no mundo, cada vez mais, utilizando aí na segurança pública. Na segurança pública, busca e salvamento. Você vê o tamanho da importância dessa ferramenta, né? E você que conhece um pouco aí disso também, de drone para fora, e falando nessa área de segurança, salvamento, como que está o Brasil nisso? A gente tá muito atrás desses países de ponta em tecnologia ou não muito? Como que você enxerga isso? Não, hoje o Brasil, em tecnologia, a gente usa a tecnologia que todo mundo usa lá fora, né? O que tem disponível para todas as pessoas lá fora. O que tem lá fora de bom é o que tem aqui. De bom é que a gente utiliza. Legal. Né? Claro que com algumas restrições, porque, por exemplo, quando a gente falar de órgãos de segurança pública, não estou falando especificamente de São Paulo, no país. A gente está falando de dinheiro público, de investimento público, então a gente depende de investimentos, né? Aí quando você vê isso, olha só uma coisa importante. Em 2022 foi o ano que eu fiz o curso da Polícia Militar em São Paulo. E aí eu conheci lá uma sargento do Paraná, sargento Jaquelina, e ela me apresentou para o Bruno Carcará. O Bruno Carcará, ele é da Receita Federal de Foz do Iguaçu. Esse cara é fantástico. Eu vou te dizer o porquê, você vai dar risada, você vai falar assim, é um cara que ele põe a cara mesmo para fazer as coisas. Você acredita que ele conseguiu reunir as polícias, guardas civis, polícia rodoviária, polícia ferroviária, o que você imaginar para fazer o drone policial, um encontro com esse pessoal todo. E como que surgiu isso? Legal. Numa conversa de mensagens de WhatsApp, era eu, ele, o Fábio, o Rubete, 4, 5, meia dúzia de pessoas que nós tínhamos no nosso grupo, né? Começamos a conversar e queríamos voar juntos, experimentar as experiências de um com o outro, aprendermos juntos, né? Então, chegou um momento que ele falou, vamos nos reunir, vamos testar. E aí, começamos a bolar um método da gente se reunir. E aí, surgiu o primeiro drone policial, que foi o ano passado, né? Então, reunimos várias polícias, guardas civis, o pessoal do BPFRON. Foi incrível. E aí, convidamos as empresas... Estou falando porque você perguntou da tecnologia que a gente tem. Nós convidamos as empresas para trazer a tecnologia que ela tem para a gente testar mesmo, porque
as empresas elas prometem tudo, né? Olha, minha plataforma faz tudo. Isso. É. Meu drone faz não sei Exatamente. o quê. Fica não sei quanto tempo de bateria. Exato. E aí nós então traz aqui pra gente realidade. testar na prática. Para quem? Para nós que usamos, para nós No dia a testarmos dia. na prática mesmo. Né? E as empresas toparam, foram lá diversas empresas. Aí esse ano fizemos um bem maior, envolvendo muito mais empresas, muito mais recursos também. Né? Por exemplo, você acredita que nós fechamos a passagem lá entre Paraguai e Brasil, a Ponte da Amizade, nós fechamos a Ponte da Amizade, fizemos uma simulação de um ataque terrorista à autoridade utilizando drones. Uau! Exatamente, nós pegamos lá, estava comigo a Darro, a Bercana, a Arcitec, a Tec, então várias empresas trouxeram os produtos. Que demais, vocês fecharam a passagem. Fechamos lá a ponte. Mas é extremamente importante fazer essa simulação, né? É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. E na mão de um policial, por exemplo, não pode falhar essa ferramenta, ele não pode ter achismo. Será que vai dar certo? Tem que ser 100% seguro, né? Tem que ser, e tem que funcionar. Tem que funcionar. Então nós fomos fazer os testes, ver se funcionavam mesmo. Então tivemos diversos exercícios simulados. Tivemos então o Drone Policial 2024 e aí o que acontece? Né? Em relação à tecnologia que você perguntou, quanto mais tecnologia trouxerem para a gente testar, melhor. Vão trazendo, a gente vai testando e vamos ver onde que a gente vai encaixando essa tecnologia no dia a dia nosso aí. Que legal. Então, ó, deixa eu olhar para cá, dar um recado para os amigos aí de empresa aí, ó, traz tecnologia que os caras vão usar. E quanto mais, melhor, né? Exatamente. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos cursos, treinamentos em modo geral você tem falando aí de aviação, drone? Você sabe isso de cabeça, cara? Hoje eu devo ter mais de 30. Mais de 30 Mais de cursos. 30? É. Será que o cara tá preparado? Quase nada, né? Não, só um pouquinho. Incluindo a faculdade, da faculdade para cá, e eu tenho diversos cursos aí. Bastante. Inclusive um de vocês, da Frisodrone. Da Frisodrone. Fiz manutenção de drones lá com Legal. vocês. E indico, viu? Indico para procurar a Frisodrone Show de lá bola. e tal. Muito Show bom. de bola. Ó, Excelente. deixa eu aproveitar aqui que a gente falou de Frisodrone. Claro. Você está procurando um treinamento, quer aprender aí, seja para trabalhar, seja apenas para o lazer, para o hobby, está procurando um treinamento, um curso de drones, a Frisodrone tem vários. Pesquisa lá, frisodrone.com e acha o melhor treinamento para você. Obrigado pela essa deixa aí. Ó, você viu? Eu indico. Tô com ficando certeza, bom eu indico. nisso, cara. Você viu? Você viu? Tô Não, ficando eu falei bom pra você, nisso. tem o dom, cara. Já falei pra você. Tô treinando, né? É, Já estamos no episódio 3, né? Vamos sempre 3, tentando dar uma episódio melhorada, 3 com o cara. Will aqui. Sempre, Olha sensacional. Mas vou voltar aí para os seus treinamentos, mas eu queria entender do treinamento da Polícia Militar aqui de São Paulo. Por que eu estou te perguntando isso? Antes de fazer a pergunta, eu vou te explicar. A maioria dos policiais que procuram agentes que procuram a Frisodrone lá são porque não conseguiram ainda fazer o treinamento da Polícia Militar. Por isso que eu vejo o quão concorrido é. Sim. E vem gente do Brasil inteiro fazer esse treinamento também, não vem? Sim, também tem as co-irmãs. Tem também as co-irmãs, sim. E por que ele é assim tão procurado? Por que ele é tão procurado? O que tem nesse treinamento? Olha, é um treinamento muito... São mais de 180 horas de curso. Então, você imagina que... 180 horas? Dá o quê? Isso, uns 6 meses? Não. Porque ele é corrido, então você pega, assim, um mês inteiro de curso, durante o dia inteiro. Então, olha só, para você conseguir entender. Tem desde segurança do voo, meteorologia. Então, a gente tem uma série de disciplinas, principalmente em relação à segurança do voo. Porque quem são os detentores do conhecimento... são os instrutores do CAV, né, o Comando de Aviação da Polícia Militar. Então, você imagina que são os comandantes que voam, que têm todo esse conhecimento, passam esse curso. Então, são 30 vagas em média para cada curso. Para cada turma, né? Para cada turma. Então, as inscrições são grandes, geralmente é lento mesmo, aí o pessoal procura alguns cursos fora para auxiliar. Isso aconteceu comigo também. Eu demorei muito tempo para conseguir fazer o curso. Né? Eu trabalhava eu servia na época no 32º Batalhão, eu era policial que a gente chama de status 01, trabalhava na rua, atendimento de ocorrência. Então, nessa lista de preferência, aquele que já tem o contato com o drone, que já está vamos dizer assim, sessões que já trabalham com drone, vai ter a preferência, né? Porque ele já está trabalhando com isso, já é uma definição. Vai fazer um treinamento e vai utilizar, vai utilizar, né? Vai exatamente. utilizar, não vai ficar uma coisa... Fez porque fez, fez né? porque fez, para fazer, para ter número. número. Exatamente. Para ter número. Legal, bacana. Eu quero entender uma outra coisa também. Como
Como que surge para você, quando que você começa a trabalhar na Polícia Militar com o drone? Na Polícia Militar, eu comecei a trabalhar há pouco tempo. Eu comecei a trabalhar há cerca de 2 anos. Eu fiz o curso... Pouco tempo no drone, 2 anos, não é tanto tempo, mas é bastante coisa. Sim. Eu já tinha o conhecimento e o contato com o drone, mas na polícia mesmo, há cerca de 2 anos. O que aconteceu é que eu fiz o curso e lá eu conheci alguns policiais que trabalhavam já na área, no setor, e que me indicaram para que eu fosse trabalhar junto com eles na sessão. Aí eu fiz as entrevistas, fiz os testes lá, e aí fui aprovado. Daí em diante eu passei a trabalhar com drones. Não basta querer, simplesmente, não, eu quero ir para esse departamento aqui, né? Tem que ralar, estudar, entrevista, tá preparado para isso. Exatamente, tem que ter um preparo, não é... Não, vamos dizer assim, exige algum conhecimento, né? Okay. Exige um pouco de conhecimento. Não é só porque, eu acordei hoje com vontade de pilotar drone. Não vai ser assim. Isso para nada, para nenhuma das sessões das polícias militares de nenhum lugar é assim, né? Por exemplo, o cara que quer servir em uma outra unidade, vamos supor, uma unidade especializada, cavalaria, ele não chega simplesmente e já vai montar o cavalo, né? Claro. Tem todo um procedimento, tem um processo, tudo isso aí. E eu quero entender agora um pouquinho, eu quero que você explique pra gente, pra quem tá acompanhando a gente também. Inclusive, você que tá acompanhando a gente, quer mandar alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta, entender melhor aí, aproveita o chat aqui do YouTube, manda sua pergunta que daqui a pouquinho a gente vai ler ela aqui. Pessoal, eu não tô conseguindo hoje acompanhar o tempo aqui, tá? Então depois vocês me falam, que eu sei que eu começo a falar, eu não paro mais, tá? Vamos lá. O que eu queria entender um pouquinho mais? Porque eu quero que você explique pra gente. Hoje, quando a gente fala drone e polícia na mesma frase, ou polícia e drone, o cara que é piloto de drone, ele já tem alguma coisa assim, vamos fiscalizar meu drone. O cara que não tem nada a ver com drone, ele já fala, então a polícia tem drone que é pra multar a gente, né? E não é nada disso, né? Eu sei que eu fiz meio que 2 perguntas. Eu quero primeiro entender um pouquinho melhor, quero que você explique pra gente como que o drone hoje ajuda, como que é o trabalho de vocês, como que o drone hoje ajuda tanto a polícia militar quanto a população. Conta um pouquinho mais disso pra gente. Tá. Existem operações que são sigilosas. O que puder, por favor. Sim, existem operações que são sigilosas. Existem operações que a gente já sabe. Você lida com isso e sabe. Por exemplo, vamos colocar o Carnaval de Salvador, né? Um dos maiores carnavais do país. Então, era difícil, e hoje, a gente até hoje tem essas imagens, né? Do policial no meio daquele público todo. Hoje a gente consegue ter uma visão privilegiada com o auxílio dos drones, né? E eu consigo a informação, essa transmissão de imagem em tempo real, essas informações, elas auxiliam todo o policiamento. Então, você imagina que organizou melhor e eu tenho uma visão mais prática do que está acontecendo, né? Não é mais aquela visão só de baixo, né? Então, isso ajudou muito. O que você pode contar aí de coisas em que hoje já é utilizado o drone aí na área de segurança pública, aqui próprio em São Paulo? Todo o sistema de grandes... Quando a gente fala em grandes eventos, pensando em grandes eventos, pensa em Fórmula 1, o Carnaval, pensa em todo tipo de grande evento, manifestações, a gente consegue acompanhar, ver para onde o público está indo, o que está acontecendo, se está tendo algum tipo de turba, algum tipo de ilícito que ocorre, então a gente consegue visualizar isso aí tudo e transmitir em tempo real, então isso que é importante. Hoje, para a Polícia Militar, é uma ferramenta que é essencial. Essencial. Não tem como pensar hoje em segurança pública... Mas sem a utilização dos drones. Sem a utilização de drones. Não tem mais como. Vou te perguntando aqui, se Sim. por um acaso, esse aí, você me fala, isso eu não posso falar, fica tranquilo, tá? Quantos drones hoje tem aqui a Polícia Militar de São Paulo? Acho que você vai conseguir me responder mais relacionado ali, porque em cada batalhão tem pelo menos algum drone hoje. O estado de São Paulo hoje deve ter cerca de 200 drones. Mas se a gente pensar assim, por exemplo, isso eu estou falando de polícia militar, mas a gente tem ainda polícia civil, tem guarda civil municipal, tem as guardas civis também, então é muita coisa. Muito mais do que muito isso. mais do que a gente imagina, né? É uma ferramenta que está em todo lugar e não tem como mensurar mais, né? E algum modelo assim específico é bacana? Aqui que vocês trabalham o quê? O que é legal? Todo mundo pergunta, quer saber qual que é o drone que a polícia usa, né? Então, não existe uma ferramenta específica. Eu falo isso muito porque todo mundo me pergunta, mas qual que é o melhor drone, né? O melhor drone é aquele que vai atender ao meu tipo de demanda. Por exemplo, vamos colocar que eu esteja fazendo
por exemplo, a Polícia Civil, uma investigação a Polícia Civil está fazendo, ela precisa ter um drone mais furtivo, ou seja, precisa fazer menos barulho. Menos barulho. Né? Então, ela precisa de uma câmera zoom, com zoom maior. Então, ela vai usar um drone mais compacto. Né? Ela não vai usar uma Matrice 300, uma Matrice 210, drones tão grandes. A menos que ela fique bem distante e consiga aproximar mais o zoom. Por exemplo, você pega um M30 que tem 200 vezes de zoom, excelente drone. Né? Então, vai depender da ferramenta. Se você for pensar em investigação, onde eu preciso me aproximar muito, porque às vezes o zoom vai ajudar, mas às vezes eu não tenho como acessar. Imagina uma comunidade que são diversas vielas e eu com um zoom mesmo distante. Essas vielas são pequenas e eu não vou conseguir visualizar as transversais. Então, eu vou precisar de um drone mini. Um mini para mim vai ajudar, é mais fácil eu chegar e olhar mais de cima, então eu vou ter um visual diferenciado. Então, não existe uma ferramenta precisa para cada, ou seja, vamos dizer assim, generalizando, né? Para cada tipo pra de cada voo... tipo de voo eu posso utilizar uma ferramenta. Posso usar uma ferramenta. É uma mala de ferramentas, né? Na sua mala de ferramentas não pode ter só um martelo, não é verdade, isso? Tem que ter, quanto mais ferramentas você tiver, melhor para você conseguir suprir as suas necessidades. É assim que a gente faz, a gente testa todo tipo de ferramenta. Mas um grande exemplo é porque trabalhos noturnos eu preciso de uma câmera térmica, por exemplo. Eu ia perguntar agora, vocês usam câmera térmica, Usamos. Câmera termal? Usamos. Aquela câmera para ver o corpo, o calor, o calor, né? exatamente. O calor, não o corpo, o calor, né? É o espectro de calor que ela vai, que a gente vai visualizar. E né? isso ajuda pra caramba, por exemplo. À noite. Muito, muito. Poxa, que legal. Auxilia demais. E tem alguma... por exemplo, você falou aí de grandes aglomerações, né? Você deu até um exemplo, não sei se foi antes ou agora você me deu um exemplo de Avenida Paulista, por exemplo. Hoje os drones são presentes assim em grandes eventos, numa Avenida Paulista, por exemplo. E na Avenida Paulista não é ruim de voar? O pessoal tem essa lenda, né? Depende da equipamento que você tem, vai ter uma certa dificuldade. Porque o que acontece na Avenida Paulista, ela é uma região de sombra dos satélites, de captação de satélites. Então, as antenas de satélites, quando a gente pensa, é um corredor ali, né? Então, eu tenho que esperar triangular um número exato de satélites para que meu drone esteja liberado para fazer o voo. Então, o que acontece? Tem lugares ali que eu tenho essa sombra e eu vou demorar muito tempo para conseguir decolar a aeronave. E eu já tive problemas ali, viu? Já passei por situações críticas ali. Já. Tem alguma que você pode contar pra gente? Tenho, claro. Nessa última aparição do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro ali na Paulista, eu tive uma perda de enlace. Quando eu percebi, a minha tela ficou preta e branca. Então, o drone ele saiu em flyaway, né? Deu um flyaway no meu drone lá e... Quando eu olhei a tela preta e branca, aí eu falei, na Polícia Militar, a gente opera sempre em dois, né? O piloto... Sempre em dois, piloto e um observador. Sempre em dois. Observador, né? Para quem não entende, o nome do copiloto no drone a gente chama de observador. Observador, exatamente. E aí eu tava... O que aconteceu? Ele deu esse flyaway, quando eu olhei para a tela, a minha tela preta e branca, e eu olhei para o drone, ele girando e indo embora, né? Então, existe uma manobra que eu utilizo sempre, uma manobra de segurança, que é estique para cima, que eu chamo, né? Porque onde que dentro... vai ficar essa dica aí, hein? Prepara aí, já temos um corte aqui, hein? as dicas de pilotagem, né? Qual que é o lado que eu não tenho obstáculo? Onde que eu não tenho obstáculo? Para cima. Sempre para cima eu não vou ter obstáculo. Para as laterais eu posso ter obstáculo, ou não, mas para cima dificilmente eu vou ter obstáculo. Então, o que a gente faz? Estique para cima é modo esporte. Né? Eu tinha perdido o enlace, a imagem, mas eu não tinha perdido o comando. Então, eu coloquei ele para cima, ele mesmo girando, ele subiu, eu livrei do prédio. Quando voltou a tela, ele estava indo em direção ao prédio, mesmo eu colocando estique para cima. Então, eu libero ali, eu livro a minha aeronave, né? Então, naquele momento... É uma rota de fuga, como se fosse isso. Para todos os tipos de emergência, a manobra que eu mais utilizo é o estique para cima. Imagina, pássaro. Pássaro vem atacar a aeronave, né? Vem em direção da aeronave. O pássaro ele já está tentando vencer a gravidade, ou seja, ele está descendo, ele está sempre caindo. Os drones, eles sobem mais rápido do que descem, né? Sim. A aceleração deles sempre vai subir mais rápido do que descer. Então, o certo é subir. Estique para cima, modo esporte, livra, porque geralmente o pássaro está tentando proteger também a área dele, né?
E é aquilo, né? Ele não vai subir mais, ele vai embora. Ele né? vai embora. Ele vai entender, né? Ele vai entender que é uma ave maior do que ele. Então, essa dica é essencial. Exatamente. Tá? Pegou a dica, ó, pega a dica. Ó. Em vez de sair correndo com o seu drone, num caso de ataque de pássaro aí, sobe mais. Vertical. Que ele vai, o pássaro que estava ali te perseguindo vai te abandonar. E geralmente eles só vão atacar mesmo aí em caso de... Eles querem proteger, proteger. Não saem atacando direto. Não. Você já sofreu alguns ataques de pássaro? Já algumas vezes. Você já bateu o drone alguma vez? Nenhuma vez. Graças a Deus, nenhuma. Nenhuma raladinha, assim? Nenhuma raladinha, graças a Deus. Espero voltar aqui e dizer pra você, ó, que Poxa, não... continuo torcendo pra isso. Mas isso é treinamento. Tem uma série de coisas aí pra isso não acontecer. Tem que treinar bastante, ler bastante. E outra coisa, né, meu? Aprender com os erros dos outros. É melhor do que aprender com os seus, concordo. Você conhece o Drone Pod, né? Assiste lá cada pancada. Você sabe que o maior número de acidentes é com árvores, né? A maior parte de acidentes é com árvores. E os voos de cauda ou laterais. São os voos que mais dão novidade, né? Mas eu acho que as árvores tem umas que se mexem, não tem? Deve ter. Deve ter. Não é possível, cara. Não é possível. Eu falo a mesma coisa. Não é possível. Ela entra na frente, vai fazer o quê, né? Tá passando ali com o drone, sai daí. Exatamente. Não é possível. É Mas é costume, lá na assistência técnica, por exemplo, lá da Frisodrone, eu vejo muito que ou é árvore ou é fio. Fio, geralmente, quando o cara confia muito no sensor do drone, né? Ele confia muito e, de repente, é pequeno. Até o drone conseguir parar e enxergar o fio, mas galho, árvore, de maneira geral, eu acho que é o campeão. Já passou algum perrengue assim? Tirando esse da Paulista aí, o que você suou e falou, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Você sabe que toda operação, ela necessita de um briefing, antes principalmente de grandes operações. E aí, quando, por exemplo, um dos pilotos não está no briefing, e eu fui para uma operação, era um grande evento ali em Interlagos, no autódromo, e eu não participei do briefing. Ou não me trouxeram o briefing adequado. Porque eu preciso saber se dentro do evento vai ter voos de outros drones, né? O que vai ter lá naquele evento para que eu não coloque em risco a minha operação. E eu estava na saída de uma das saídas desse evento, da Interlagos. Do lado direito tinha uma torre de telefonia, e do lado esquerdo aqui árvores, depois torres de alta tensão. E eu estava entre elas porque eu estava captando as imagens, inclusive em câmera térmica, era à noite, da saída da dispersão. Então eu tinha que transmitir essa dispersão e eu estava ali com o meu observador do lado. Isso transmite ao vivo para onde? Quem que está assistindo isso? Quem está assistindo isso geralmente é o comandante da operação. Okay. Tem um comandante de operação que quem assiste para tomar as decisões. Okay. Né? E aí o que aconteceu, cara? Você acredita que eu estava sobrevoando uma bateria de fogos? Começou a estourar os fogos. Nossa. E o meu drone em cima. Então é importante você ter um briefing. Não me contaram que ia ter uma bateria de fogos e que eu ia estar sobrevoando aquele ponto. Então quando começou a estourar os fogos, manobra. Estique para cima, esporte e rezar para nenhum me atingir. Porque é subir na vertical, o máximo que deu lá, e os fogos. Então, por quê? Porque eu não participei. Então eu sempre falo, meu briefing é importante. Vai ter queima de fogos? Vai ter outros drones sobrevoando local lá? Tem, às vezes, até outros núcleos ou outras instituições, às vezes Polícia Civil, Guarda Municipal vai estar também sobrevoando. A gente vê uma outra aeronave e aí a gente já sabe que é uma aeronave que está coordenada com a gente, né? Eu vou voar 30 metros, ela vai voar 50, por exemplo. Então é importante, o briefing ele é importante dentro de uma operação. E a Polícia Militar faz isso, a Polícia Civil, a Guarda Civil, eles fazem muito isso. Mas nesse dia aí, infelizmente, eu não tinha essa informação e eu estava no meio da queima de fogos, imagina? Cara, eu vou falar, agradecer o pessoal que está assistindo a gente ao vivo aqui, mas eu quero contar um detalhe aí. Não sei se não te falaram nesse dia aí, né? Eu passei por uma coisa, num evento também, que foi incrível. Tudo certo, também aquela coisa, né? A gente sempre conversa com todo mundo, inclusive com o pessoal de fogos de artifício, pirotecnia. Imagina um show na AMB, show lotado. Sim. Mas a gente estava fazendo ali uma captação de imagens pro evento. Vou falar quem que era. Era o Léo Santana. O Léo Santana estava cantando, era ele que estava no palco. E o Léo Santana fez ali, olha o drone filmando a gente aqui e tal, fez tchau. E nisso, claro, a gente aproximou, mas tinha um corredor pro drone passar, mantendo uma distância segura de quem estava embaixo. Tudo certinho.
Quando comecei a colocar o drone pra frente, foi automático. Olha o drone filmando a gente aí. Aí ele fez alguma coisa, mudou na música. O cara da técnica lá soltou alguns fogos. Não é fogos, sabe esses fitilhos que soltam agora em show? Sei. Direto pra hélice do drone. Já enrolou tudo. O drone fez assim, ó. Tchum, chão, na hora. A câmera tava gravando, então mostra o fitilho vindo assim, chão, na hora. E claro, fui perguntar depois, poxa, mas por que vocês não avisaram? Mas a gente comemorou porque tava o drone. Puxa, vocês derrubaram o drone. Errada. E ainda bem, claro, não machucou ninguém. O drone estava numa área segura, Sim. Caiu realmente, caiu no chão, claro, aquele prejuízo básico, mas tudo porque aquela falta desse feedback daquela reunião. E o achismo ali, né, do operador na hora foi assim. E ainda bem que não machucou ninguém. Inclusive, a pergunta que você tinha feito, né, a respeito da fiscalização, o pessoal pergunta muito. A pergunta que muito me fazem é exatamente essa, né? Legal. Olha, eu vou fazer um evento, determinado evento lá, e aí eu vou sobrevoar pessoas. Essa é a pergunta que me fazem. E aí, como que eu faço? Porque não está muito explícito, ou qual que é a autorização que eu preciso ter, né? O RBAC, ele deixa bem claro que a autorização tem que ser expressa. Olha só, o RBAC, para quem não sabe, é onde a gente está falando que constam ali as regras, as determinações, o que pode, o que não se pode fazer com drone. RBAC 94, correto? É, 94, isso mesmo. Beleza. Só para saber se eu tô bom. Tá bom, tá bom. E então a ANAC, ela determina que seja feita de maneira expressa. O que é maneira expressa? Que se algo acontecer, você consegue comprovar que você tinha aquela autorização. E é de cada uma das pessoas, né? Então, muita gente acha que eu ponho uma faixa aqui e aviso que eu vou estar com o meu drone voando e isso aqui é uma forma expressa. Não, ela não te deu uma autorização, uma anuência. Não, então, você não está com a anuência dessa pessoa. Então, qual que é a forma que tem hoje? Mais uma dica pro pessoal que gosta de fazer. Vamos lá. O cara que hoje vai fazer um evento, ele tem que ter, na hora da venda do ingresso ali, uma autorização. A pessoa tica ali aquele quadrinho, olha, aqui eu estou autorizando que seja feita a captação de imagens através de drones e tem que ter algum documento dela na hora embaixo. que ele está fazendo a compra de Na hora que ingresso. está fazendo a compra na internet. Sabe ali. onde é muito comum isso? Corrida de rua. Corrida de rua é um dos esportes que mais cresce no Brasil. Fiquei assustado com esses dados ultimamente, vim dar uma olhada. Como cresce esse esporte. E eu comecei a entender ali, claro, já tem um tempo disso, que a gente foi exatamente atrás de como fazer uma filmagem de drone numa corrida de rua, passando pela cabeça de um monte de gente, e a solução encontrada foi exatamente essa. Na hora que o participante ele está fazendo a compra do ingresso dele, para ele participar da corrida, ali ele já é informado e ele faz aquela autorização. Ele autoriza, ele tica, se ele não ticar, então ele não consegue concluir a compra, então... Ele não participa. Então, se quem tá o organizador quer ter o drone, ele vai ter que abrir mão de... O que eu acho legal a gente falar isso é uma coisa que eu aprendi com o Coronel Vargas. Sim. Com Vargas. Você foi aluno também da T4, né? Fiz curso da T4. T4, Coronel Vargas é um dos responsáveis aí pela legislação dos drones aqui no Brasil, que a gente tem. Ele me ensinou uma coisa. Não existe voo proibido. Não existe voo mal planejado. Exatamente. Isso, né? Então, sim, dá para fazer muita coisa com drone. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, mas deixa eu agradecer primeiro. Cara, tem uma galera aqui que tá acompanhando a gente aí, cara. Bem legal. A gente tem aqui o Vanderlei Albuquerque, o Fernando Lemos, lá de São Bernardo, o pessoal da Sky Dome Imagens Aéreas, legal. Mandando um abraço pra galera que voa. Deixa eu ver aqui. O José Silva, Avedrones, Lu Carvalho, Loja do Marujo, um abraço dos alunos Corpas PMBA, PM da Bahia, né, cara? Que legal, bacana. Ó, gente, você vê como a gente vai longe? Você vê como a gente vai longe aqui? Claro, mandar um abraço aqui pro meu amigo e parceiro TJ Drones, Telmo Jardim, meu irmãozão também. O Diego Ribeiro, valeu, Diogão, obrigado. A Giovana, Caolho Mídia, valeu, bora voar, hein? Já tá legal. Mestre Júlio de Paola, inclusive a gente vai conversar com o Júlio de Paola aí, vamos falar aí sobre mapeamento aéreo, um mercado que cresce pra caramba. Excelente. Tem um dinheiro para ganhar aí para quem pensa em trabalhar com drone, a área de mapeamento aéreo, ela é um mercado bacana. Ó, mais uma dica aí, hein? Deixa eu ver aqui quem tá mais aqui.
o Reni Silva, ó, temos o Renê também aqui, o Reni, que é o Reni, a Débora, mandar um beijão pra vocês, o Nelson, deixa eu ver, o Leonardo Ferreira, e tem pergunta aqui, pessoal, já já eu faço a pergunta aqui pra ele, pode continuar mandando aqui, fica tranquilo, manda aqui pelo chat, beleza? Que aí a gente consegue ver bacana. O Sandro também, e daqui a pouco eu mando um abraço pra todo mundo aqui. Gente, tem bastante Deixa eu gente fazer aí hoje, hein? tem bastante gente acompanhando ao vivo com a gente. Que legal, um grande abraço. Sintam-se todos abraçados Um abraço aí. meu também Obrigado pra pela todos moral. eles. Muito obrigado pela... Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu meio que fiz ela, mas a gente falou um pouco mais e Sim. foi ótimo. Mas eu vou refazer ela. Tá. E por quê? As pessoas também pensam em drone e falam: ah, esse policial aqui vai brigar comigo porque eu tô voando com drone. O que você pode dizer pra gente? O policial, ele tá patrulhando, mas ele não tá atrás do cara do drone, né? Eu vou até linkar com o que você disse Legal. do Coronel Vargas, que ele falou que não existe voo impossível, né? Todo voo tem que fazer. Bem, aí a gente não vou entrar numa aula, tá? Vou Fica falar tranquilo. assim, bem A simples da legislação. Mas a gente até quer uma aula, viu? Se você pegar o Código Brasileiro de Aeronáutica, lá no artigo 16 ele fala assim, mais ou menos isso, tá? Tá, fica tranquilo. Que ninguém, em razão de propriedade no solo, pode se opor a um sobrevoo de aeronave, desde que ela ocorra dentro da legislação. Então, não é porque eu tenho propriedade no solo que eu posso me opor, não pode sobrevoar a minha casa, por exemplo. Isso é um exemplo, né? E por que eu estou dizendo isso? Você perguntou, não, o policial está passando, aí vai lá e tem uma solicitação, e o cara falou, tem um drone sobrevoando minha casa aqui, minha residência, o meu condomínio, né? Então, a gente vai falar que o espaço aéreo ele é público, claro que ele é administrado, a gente sabe que o DCE tem que controlar esse espaço aéreo. E aí, o que vai acontecer? Quando tem uma solicitação, e aí eu tenho dois tipos de fiscalização, né? Aquela pelo avistamento, o policial avistou o drone, ele vai fiscalizar, ou o guarda civil, aquele que viu, né? O avistamento e por solicitação. Né? A solicitação, geralmente, é daquela pessoa que sente o quê? Qual que é o problema dela? Ela acha que está invadindo a privacidade. É que ela não faz ideia também que o drone tá com a câmera apontada para outro lugar, Não faz só ideia. tá passando Exatamente. por ali. Rola bastante esse tipo de confusão, né? Muito. Porque ainda a gente tá falando de uma coisa nova. A pessoa não sabe. Ela sabe que tem um drone passando ali. Esses tempos atrás, agora, mês passado, nós estávamos numa operação na Cracolândia. Estávamos acompanhando o pessoal da Cracolândia lá, a movimentação deles. Esse deslocamento que E eles estão acompanhando fazendo. no rádio ao mesmo tempo, uma solicitação, né? A solicitante fez uma ligação no 90, porque disse que tinha um drone sobrevoando em frente ao prédio dela. Só que nós estávamos, e era a gente Era mesmo, vocês mesmo? eu estava acompanhando Alô, pelo polícia, rádio. tem um drone aqui. E exatamente a gente estava acompanhando. Então, qual que é o grande problema? As pessoas, elas estão com, e com toda a razão, medo da privacidade ser invadida, Claro. né? A sua intimidade, né? Só que mal sabem que às vezes tem drone que tem 200 vezes de zoom, não precisa nem estar próximo da janela dela. Pois é, porque eu acho que se o drone estiver perto da janela, ele vai ser descoberto muito fácil. Exatamente. né? Meio que se diz, se o drone estiver na sua janela mesmo, tá? Na sua janela, na sua varanda aí, é porque com a câmera virada para você, realmente ele vai estar olhando para você. Agora, se ele tiver pouco mais de 10, 20 metros já de distância de você, ele não tá olhando para você, pode ficar tranquilo. Exatamente. Ficar tranquilo. Então, e se estiver fazendo errado, ele vai estar usando um zoom, ele vai estar longe. Exatamente. Eu falo isso porque no condomínio onde eu moro, eu já fiz sobrevoos lateralizados lá e tal. Né? Então, às vezes, o pessoal se preocupa. E até pergunta, Will, é você que tá voando? Eu falo, sou eu que tô voando. Porque a minha intenção não é nenhuma de invadir a privacidade de ninguém. Mas como está tudo regulamentado, tem as documentações, tem a solicitação de voo, está tudo certinho, por mais que haja reclamação, lembra que ninguém pode se opor sobre voo de aeronave? Lembro. Então, não vai ter problema. A hora que o policial for fiscalizar, vai estar com toda a documentação em ordem. Então, em relação à fiscalização, hoje, a gente tem esse procedimento. A Polícia Militar, a Guarda Civil estão muito bem preparados, o pessoal conhece muito bem como funciona, né? Mas, infelizmente, a população ainda não entende, né? Geralmente quer derrubar a aeronave, eles querem tomar alguma outra atitude. Conta pra gente, eu vou voltar nisso, Tá. mas conta pra gente, o que um piloto de drone tem? Vamos falar, ele tá fazendo um voo ali, ele tem um drone recreativo, o que ele tá fazendo um drone ali na frente da casa dele, vê a vizinhança dele ali, quando eu digo ver, não é espionar, né? Sim.
fazer o voo dele ali, se Um voo divertir. recreativo, sim. Não estou falando de um trabalho profissional. Hoje, cada vez mais cresce o número de pessoas que querem brincar com um drone. Sim. Por mais que não seja brinquedo, dá para se divertir muito. Dá, claro. Dá para se divertir muito. O que ele precisa ter de documentação ali com ele? Tá. No recreativo. No recreativo. No recreativo. Porque, já vou pontuar, porque ele falou no recreativo, sim, no recreativo, porque tem uma diferença de voo recreativo para voos profissionais. Isso. Então, a gente pode falar isso daqui a pouco, mas vamos sim. falar desse exemplo aí. No recreativo, o camarada que só quer se divertir ali com o droninho dele. Se ele quer só se divertir, ele tá com um drone, aí nós vamos ter que ter uma outra observação. Vamos lá. Tá? Acima de 250 gramas. Então já vamos explicar isso Então, agora. Vamos explicar. Vamos explicar Porque já. a gente tem um PMD, que é o peso máximo de decolagem. Os minis, eles cairiam 249 gramas. Aí tem um grande probleminha aí que, em relação ao peso máximo que ele suporta para decolar. Né? Então, a maioria dos minis não são, vamos dizer assim, sub 250. Né? Para você que está ouvindo, vendo a gente entender aí, olha só, no Brasil existe uma coisa, que a regra é PMD, peso máximo de decolagem. Sim. Então é considerado acima de 250 gramas um drone que já é um drone que não é brinquedo, Não é uma é um aeromodelo, aeronave. Tá. É uma aeronave. Abaixo de 250 gramas é considerado um brinquedo. Um aeromodelo. Um aeromodelo, tá? Isso, E aí tem uma flexibilização aí, do... Ele vai precisar só da Anatel, né? Ele precisa ter o selo da Anatel, precisa estar lá homologadinho. Explica isso pra gente, enquanto eu vou aqui já ler uma pergunta. Já tem uma pergunta já fazendo um vídeo aqui, bombou o assunto aí. Tá? Mas explica isso melhor pra gente, então, por tá favor. bom. Se ele for utilizar, eu vou pegar os dois exemplos, tá? Um sub 250, onde ele vai precisar só ter ali a homologação da Anatel. Ele não precisa ter o registro dele no DCE, porque ele não vai precisar solicitar o voo. Abaixo de 250 gramas, ele não precisa solicitar o voo. Tá? Então, ele precisa ter a Anatel. E aí, olha só, onde ele for sobrevoar, mas isso não exime ele de utilizar as regras do voo recreativo. Tá? Ele tem que obedecer as mesmas normas. Ele não vai sobrevoar a residência de pessoas, ele vai manter as mesmas distâncias. Quais são, assim, em geral? Dá para falar um pouquinho? 30 metros horizontais de edificações e de pessoas. Manter essa distância... Mantém essa distância mínima de 30 metros de pessoas que não são anuentes, ou seja, elas não aprovaram esse voo, e de edificações. Basicamente, é isso que ele vai ter que utilizar ali para o voo recreativo sub 250. Tá. Encheu de pergunta, o pessoal até falou assim, olha aí que tá com um monte de perguntas. Tem algumas perguntas aqui, eu quero fazer ela para você aqui, ó. Tá. Vou começar aqui com a do Robson Santiago. Ele fez assim, ó. No caso da cobertura de um casamento, como eu poderia adequar essa autorização dos convidados? No convite de casamento. No convite de casamento, No convite de casamento. Tem que ter lá a anuência de todos os convidados. Ele tem que ter a anuência. Mas, exemplificando aqui, se ele não tem a anuência, ele vai ter que manter essa distância mínima de 30 metros horizontais para fazer os takes dele. Ele faz as capturas de imagem lá dele. E se ele estiver numa área, por exemplo, que ele está voando num ambiente interno ou dentro de uma chácara e ele está fazendo ali essa cobertura aérea? Não importa. Não importa. Aí a gente não pode confundir o que é utilizar o espaço aéreo do espaço confinado. Nós estamos falando só da anuência de pessoas, que aí é a ANAC, que eu estou falando só de anuência de pessoas, e não de utilizar o espaço aéreo, que aí é o DCE e tal. É um espaço confinado? Mas isso não exime ele de ter autorização das pessoas. Mesmo num grande show, num evento, dentro de um local confinado, ele tem que ter autorização. Pegou a diferença aí? Pegou? Tem aí. Tem uma outra pergunta aqui. Bom... o Reni pergunta assim, se ele já mandou alguém apagar imagens de um drone de algum lugar que teoricamente é proibido subir drones ou o local é proibido. Ele fala aqui, comenta aqui que já foi pedido isso para ele com guarda de um parque. Bem, não, comigo nunca foi necessário, não tive essa... Existe algo que possa ter que fazer assim, ó, você vai apagar essa imagem aí... Então, o que ocorre? Vamos falar de duas maneiras diferentes aí. Existem as leis municipais ou algum tipo de resolução, não sei qual dentro é o parque, de um qual município, que ele tenha lá, também que ele não possa aqui, voar, tá tudo bem. que ele não possa voar dentro do parque.
que é diferente de a gente falar agora de espaço aéreo, captação de imagens no espaço aéreo. Ele pode ter autorização no espaço aéreo e pode não ter voado lá. Agora, não sei qual que é o tipo de imagem que ele captou, o que foi. Então, teria que saber um pouco mais. E falando de parque, né? Alguns municípios, algumas cidades, elas têm regras também de drones. Sim. Aqui em São Paulo, a gente tem aí praticamente todos os parques proibidos de voo. Aí tem uma... Cabe o bom senso porque, na verdade, é em relação à proteção, geralmente em relação à proteção da fauna, né? Da fauna, lá, então dos pássaros. O bom senso animais. deveria ser aqui para tudo, né? Exatamente. Mas no drone ele faz muita diferença, sempre usar o bom senso, né? Sim, sim. Não significa que o espaço aéreo acima do parque ainda é do parque. Ele é controlado pelo Departamento do Controle do Espaço Aéreo de todas as formas. Mas o parque ele prevê a proteção não só da fauna, mas também dos frequentadores, né? Claro, porque você não vai ter anuência dos frequentadores. Não vai ter. E outra coisa, você tá lá com a sua família, com o seu namorado, com a sua namorada, tá lá passeando, querendo um lazer. Exato. Tudo que você não quer é um drone fazendo um barulho ali em cima. Exatamente. E não é nem que risco, você tá filmando, né? É. Isso. Pode ser um risco. Meu drone não vai cair, eu sou um bom piloto. Mas tem que entender que é uma máquina, pode dar algum tipo de problema. E quem tá lá no parque tá ali para dar uma relaxada. Exatamente. Isso pode ser na praia também e tudo mais. Então essas normas elas são para proteger os frequentadores e a fauna. Geralmente é esse tipo de resolução que tem, né, em relação aos parques. Legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui que eu queria fazer aqui. Essa é legal aqui. Do René Elson. Ele mandou aqui. Quantos operadores de drone hoje existem na Polícia Militar do Estado de São Paulo? De São Paulo são mais de 800. Nós devemos chegar a mais de 1.000 esse ano aí, em média. Tem bastante. É bastante gente. Hoje em cada companhia, a gente já tem aí uma pessoa que pelo menos sabe bem do assunto drone? Os núcleos, eles estão hoje a nível de batalhão, né? A nível de batalhão. Aí tem os núcleos, são descentralizados. Porque um batalhão, ele atende várias cidades, né? Dependendo do batalhão, várias né? Cidades. Dependendo da região, né? Exato, Dependendo da região, ele atende várias cidades. Então, existem núcleos aí em diversos batalhões. Legal. Eu tenho aqui uma outra pergunta aqui para você, chegou. Essa já veio com nome e tudo. Foi o Telmo que mandou essa. Wilner, já fez alguma operação com o esquadrão Árpia da PM de Minas Gerais? Não, com o pessoal de Minas não. Eu não conheço esse esquadrão aí. Ainda conheço, mas não tive a oportunidade. Tá? Fica aí aberto aí, ó, o convite para eles virem. É só fazer o convite? É só fazer o convite. É só fazer o convite? Lá e tal. Ai, que legal. Seria interessante. Tem mais um montão de perguntas e não tá parando de chegar. Que bacana, muito bom. Olhando para trás, qual que foi o momento mais gratificante da sua carreira com drones até agora? Rogério Matos de São Paulo. O mais gratificante foi quando eu fui convidado a ser instrutor no curso de drones da Polícia Militar. Eu acho que aí é aquilo que sela tudo que eu tinha buscado de conhecimento. Caramba, isso é demais, o reconhecimento. Né? Você não ia contar isso pra gente, cara? Olha que legal, cara. Que pergunta ótima. O Rogério mandou bem. Mandou bem. E você está atualmente como instrutor lá? Eu sou um dos instrutores, de pilotagem. Amanhã eu vou estar lá também dando aula. O pessoal do BAEP está fazendo um curso lá muito bom. Que demais, cara. E aí, esse momento selou mesmo, assim, para mim foi muito importante, porque foi um reconhecimento, né, de tudo aquilo que eu tinha buscado durante todo esse tempo, de todos os estudos, não foram poucos, a gente, né, batalhou bastante para conseguir. Não veio por acaso, né? Tudo tem que se preparar, graças tem que estudar. A Deus, E do jeito que você olhou para mim, cara, foi ralação, né? Foi ralação. Foi muita ralação, muito. Até porque durante todo esse tempo que eu me preparei para fazer o curso, quando eu fiz o curso da PM, eu, na verdade, já tinha muito tempo que eu estava tentando fazer o curso, já mais de 2 anos para conseguir fazer o curso. E aí, teve um cabo Macetra, Ronaldo Macetra, que eu sou muito grato a ele, ele falou para mim assim, ó, eu quero que você seja o 01, você vai ser o 01, né? Aí eu falei, pode deixar comigo. E eu prometi para ele, aí eu consegui ser o 01, e aí, cara, dali para cá, assim, foi muito importante para mim. Esse momento, assim, não sai da cabeça. Obrigado pela pergunta, porque é uma satisfação muito grande. Pô, tenho certeza, e eu fico feliz, cara. Parabéns. Claro, obrigado. A gente conhece um pouco aí dessa história, sei que não é fácil, sei que você é muito dedicado, né? Você ali vai
Cara, isso é demais. Eu acho que isso serve como exemplo, não só do que a gente está falando de drone, mas serve exemplo de tudo. Tudo que você Sim. ali almeja, se prepara para aquilo, é muito maior a probabilidade de dar certo, Cara, né? é Deus à frente, sempre, na frente, sempre, e depois dedicação. Não tem jeito, é dedicação. Acordar cedo, estudar muito, ralar, não tem nada vem fácil, né? Nada vem fácil, tem que ter, tem que ter um pouco nada. Ó, o Renato Lemos, ele fez uma pergunta se a polícia pode prender meu drone. Vamos melhorar isso. Existe alguma melhorar. situação ali que a polícia realmente pode prender ali o drone da Conduz. pessoa? Ela conduz para... Na fiscalização, se o drone não estiver em conformidade, vai ser conduzido à delegacia e aí geralmente analisando tudo que eu já vi de vários boletins de ocorrência, que eu estudei os boletins de ocorrência para ver quais eram as medidas administrativas que estavam sendo tomadas, né? Então, Legal, geralmente... pode contar isso pra gente? Isso é bacana? Posso. Geralmente é elaborado um termo circunstanciado, e aí esse termo circunstanciado, ele vai ser encaminhado à ANAC, à Anatel ou DCEA, depende de qual foi o tipo de infração que foi constatado, e o drone é apreendido. É feita a apreensão do drone. Tá? Então aí, no pode caso, acontecer isso, a apreensão. E aí, no caso de crime, também pode incorrer em crime, como aconteceu há pouco tempo atrás, aí um sobrevoo de drones em uma área onde estava tendo aeronaves tripuladas, inclusive de operações de segurança pública, né? Então, aí ele ocorreu em crime porque, na verdade, da contravenção penal e crime. Depende qual foi o tipo de infração que ele cometeu ali. Então, ele pode ser preso também, pode ser detido, com certeza. Então, voar dentro da lei, seguir as coisas. Seguir as normas, legislação. As normas, não tem dica melhor do que isso, né? Sim, mas aí pode ser apreendido. Respondendo a pergunta dele, pode ser apreendido, mas aí é feito através da delegacia. Outra pergunta aqui, que eu não deu uma fugida aqui, certo. Mas eu li aqui, e bem legal que o pessoal tá participando bastante. Ela falou, vou perguntar agora, chegou a hora. O que era alguma coisa assim, o que você acha dos Sarpas, tá? Eu explico já o que é os Sarpas. E ele falava alguma coisa assim, eu não consigo nunca pedir autorização de voo. Tá. Então, explica pra gente o que é o Sarpas. E sua opinião sobre ele, comenta um pouquinho disso. O Sarpas ele é uma plataforma de solicitação de voo do DCEA, Departamento do Controle do Espaço Aéreo. Então, ele tem lá uma plataforma, um sistema onde você vai solicitar o voo naquela determinada área. Só que ele tem que estar dentro daquelas... algumas... Vamos supor, eu não sei como a área que ele está ali. Mas eu vou falar primeiro da segurança pública. O que eu acho, porque essa era a pergunta, né? Para nós, a solicitação, na verdade, é uma informação de voo, porque para a gente sempre vai ser liberado, né? Para os órgãos de segurança pública, os órgãos especiais, sempre vai ser liberado o voo se ele estiver dentro das condicionantes que são exigidas. Então, voo veloz, até 120 metros, né? 400 pés. Voo veloz é voo no visual, tá? Exatamente. Voo dentro do visual do operador de drone. Então, se tiver dentro dos pré-requisitos, a gente só informa o voo, ele vai ser autorizado. Tá? Só não vai ser autorizado para os órgãos de segurança pública se estiver fora desses requisitos, então ele vai informar. Existe uma facilidade maior, por exemplo, para os órgãos de segurança pública fazerem voos? Sim, existe. Existe porque por serem voos emergenciais, né? Então imagina que agora tem uma emergência, eu vou fazer uma solicitação, eu não posso ficar aguardando ou esperando que seja autorizado. Sai na hora a solicitação de voo? Sim, é automático. A solicitação leva alguns minutos, mas assim, a gente sabe... Um monte de gente que está ouvindo a gente deve estar morrendo de inveja, né? Sim, mas é uma responsabilidade muito grande. É muito diferente. A gente está falando de uma preparação, de um profissionalismo, uma coisa que é diferenciada, porque existem outros públicos, não que as pessoas não sejam preparadas, tem muita gente preparada. Claro, mas tem muita gente que iria abusar disso se tivesse uma facilidade de pedir vou e voar em qualquer lugar. E a polícia é um agente público ali, né? Exatamente. Ela tem que ter realmente essa facilidade, tem que ter essa prerrogativa. Prerrogativa, né? E aí, o que ele está fazendo ali é que é o seguinte, dentro das condicionantes do local que ele está pedindo, tem alguma coisa errada. Um exemplo, talvez a altura máxima permitida naquela seja 60 metros, ele está pedindo 120. Eu não sei qual que é o local dele. Por exemplo, alguma condicionante ali está errado. Hoje sempre existe a devolutiva do que tem de incorreto naquela solicitação de voo. Para você que não é do mundo do drone, está chegando agora, todo voo de drone a gente tem que fazer uma solicitação de voo.
voo. A gente tem que informar que vai entrar no espaço aéreo, na verdade, que deseja entrar no espaço aéreo, para que não tenha nenhum tipo de colisão, nenhum tipo de acidente. E aí, falei certo? Falou certo. Pede para depois ele fazer contato comigo, a gente vai ver qual é a condicionante ali que ele não está conseguindo acertar. E a gente verifica aí e consegue fazer uma solicitação de voo, sim. Legal. Vou fazer uma pergunta aqui. Poxa, aqui acho que é Chavolt Drones. Ele perguntou assim: qual foi o lugar mais especial que você voou? Mais especial que eu voei? Acho que você pode responder isso aí de duas formas. Estando trabalhando por algum fato que tenha ocorrido e algum aí de lazer. Você voa drone no lazer também? Lazer. Eu acho que o mais especial, se for particularmente, pessoal, foi Cristo Redentor, Rio de Janeiro. Você voou no Cristo Redentor? Voei no Cristo. Como é que faz para fazer? É difícil. Como é que faz para fazer uma solicitação de voo para voar no Cristo? Muito tempo, tem que ter muito tempo, não é de um dia para o outro. Decidi que eu quero voar hoje e voar. Mas dá para voar, e sim, no Cristo Redentor. Dá para voar. Até você tinha comentado e tal, o que muita gente pergunta é o seguinte: eu quero fazer o long range, eu posso fazer long range? Long range, para quem não é do mundo de drones, para quem está chegando agora, long range é aqueles voos longos com o drone, que se você procurar aí, você vai encontrar no YouTube uns caras voando 3, 4, 5, e deixa para lá. E onde está escrito que o long range é proibido? Aonde que está escrito que o long range é proibido? Porque não tem nenhum lugar que está escrito assim, olha, o long range é proibido. Qual que é o problema? É o B-Veloz. B-Veloz. Fala o que é B-Veloz agora. Pra quem não é do mundo do drone, o B-Veloz... Falo, olha só. Ele falou anteriormente Veloz. Ó, pegadinha. Vai que o cara é. Ele falou anteriormente do Veloz. Então, o Veloz é um voo que está dentro do visual do operador. Sim. E o voo B-Veloz é aquele que ele sai do alcance de visualização do observador. Então, para você entender melhor aí, é o tipo de voo que ainda existe em fase de testes no Brasil, mas nesse momento é proibido. O voo de entregas, tá? O drone delivery, por exemplo, que ele sai do alcance de visualização do operador, ele pega aqui... o lanche. O que eu estou falando ainda existe, mas já existe, mas ainda em fase de testes no Brasil. Existe fora do Brasil, ainda tudo em fase de testes, porque a gente está vivendo esse mundo. Por que eu tomei cuidado agora para explicar isso aí do drone delivery? Eu te entreguei no... Mas é que sabe o que é? Que tem a pessoa que não conhece, vou dar um exemplo. Um camarada, ele chega lá na escola, um exemplo da Frisodrone. Ele chega lá falando assim, olha, eu vim aqui porque eu quero aprender a pilotar drones e eu vi na televisão aí que o tal do iFood tá fazendo aí esses negócios aí de entregar uma coisa com drone. Quero aprender a pilotar o drone que eu quero fazer isso aí. Vou vender meu trabalho para Amazon. Vou vender meu trabalho para iFood. Então, não é bem assim. A gente hoje vive uma fase de testes, então, até pouco tempo atrás, aí, a iFood estava fazendo testes aqui, mas para entender, pegava a encomenda de um determinado lugar, tudo pré-programado, e até outro lugar programado também, e aí, se não me engano, no teste do iFood, que é o que está aqui na cabeça, eram 2 quilômetros apenas de deslocamento, então esse voo seria um voo B-Veloz, mas totalmente autorizado, fase de teste é outra coisa. Então, o voo que não é permitido... Passou! O voo que não é permitido é o voo B-Veloz. Então, quando eu vou fazer um long range, um voo de longa distância, eu estou perdendo o visual da aeronave. E é esse que não é permitido. Se eu quiser fazer um long range, então eu vou usar o E-Veloz. Né? Veloz. Uma visão estendida, ou então eu vou acompanhar esse drone da Terra. Então, dentro de um veículo, vou pilotando, vou acompanhando, e eu estou fazendo um voo de longa distância. Esse é permitido. Então, o que não é permitido não é o voo long range, é o B-Veloz, é aquele que eu não vejo mais a aeronave. Esse voo não é permitido. Isso é um grande perigo, né? Sim. Isso é um grande perigo, porque você não vai conseguir enxergar ali, mas eu estou vendo na câmera do drone. Não. Não dá, é muito perigoso. Deixa eu dar um exemplo aqui. A gente estava, nesse domingo, a gente fez uma expedição com os alunos para Olambra. Sim. E a gente estava fazendo imagens aéreas do... Eu ia falar catavento gigante, olha só, do moinho. A gente estava lá chama Moinho Povos Unidos, isso, que fica lá em Olambra. E a gente estava lá com alguns drones, todo mundo com autorização, tudo bonitinho, mantendo a distância ali das pessoas, fazendo um voo realmente tranquilo. Certo. Do nada me aparece 2 pessoas com aqueles paraglider com motor nas costas, ali voando. Imagina, então, aquilo ali é considerado uma aeronave tripulada. Sim.
Imagina se você está voando à distância e você não está enxergando. Eles passaram para a gente muito rápido. E um drone enroscando, dependendo do tamanho do drone, enroscando ali numa corda daquela, indo para aquele motor, vai destruir o drone. Talvez, pode ser que ele tenha uma complicação e a gente vai derrubar um cara que está voando ali, Sim. que também tem que cumprir com as obrigações dele de segurança e tudo mais. Mas para quem não está aí, para quem não é do mundo do drone, o drone ele tem a obrigação de ceder o espaço para uma aeronave tripulada. Sim. Correto? Correto. Isso é lei. Correto. Isso é lei. Então é mais um motivo para que do quanto é perigoso, né? Tá na norma. E a gente está vendo isso lá no Rio Grande do Sul, né? Poxa. Rio Grande do Sul teve que ser criada uma zona de restrição de voo devido à utilização de drones de forma irregular. Que triste, né? Eu tive acompanhando um pouco disso aí nos últimos dias, né? Exatamente, do DCE fazendo pedidos para, olha, por favor, está atrapalhando o resgate. Está havendo a restrição de voo dentro dos SARPAS, mas existem ainda aquelas pessoas que não fazem solicitação de SARPAS, ou não têm conhecimento, ou não, às vezes na ânsia de ajudar mesmo. Nós entendemos que é na ânsia de ajudar, mas quantas aeronaves tripuladas tem ali fazendo o trabalho de resgate, de auxílio? No primeiro episódio que a gente fez aqui, foi bem quando estava acontecendo as coisas no Rio Grande do Sul, eu até cheguei a comentar, dá para ajudar, mas se você tem essa disponibilidade de ajudar, você tem esse conhecimento, conversa com o pessoal que está em volta ali. Eu duvido que vão falar não, vão te orientar a melhor maneira possível. Tem um pessoal ali responsável que está cuidando disso. E tem várias maneiras de ajudar. Eu vi um outro piloto de drone. Cara, achei muito incrível o que ele fez. Sabe como que ele ajudou lá no Rio Grande do Sul? Mandando bateria, mandando drone reserva dele. Sim. E olha o quanto isso ajuda. Ajuda demais. Olha o quanto isso ajuda, porque é uma coisa que se consome muito. Bateria. Poxa, cara, e olha, você nem faz ideia, mas o tempo já passou bastante, não parou de chegar pergunta. Eu vou ler aqui mais 2 perguntas, porque assim, já estamos passando tempo, cara. Você percebeu que passou tão rápido? Não, pra assim? mim aqui ainda tem... Tranquilo, né? Tranquilo. Eu sei que tem um monte de coisa que eu ainda queria te perguntar, mas hoje eu estou aproveitando as perguntas da galera aqui, que tem bastante gente perguntando. O Abner Vicente, ele perguntou assim, quais dicas e etapas para você trabalhar com o drone na Polícia Militar? Tá para responder essa? Tem um caminho aí, né? Não é... Tem um caminho. Não sei qual é a polícia que ele faz parte aí, se é a Polícia de São Paulo, mas existe uma inscrição, tem que fazer a inscrição, tem um curso específico, faz a inscrição no curso lá, faz contato com o pessoal do CAV. E o principal é entender qual que é ali a demanda do batalhão ou da organização que ele está trabalhando. Porque, às vezes, o núcleo dele está prejudicado, precisa mesmo de um operador, de um piloto lá. E ele justifica isso junto com a solicitação de curso dele. E fala uma coisa para mim, hoje, pelo menos, todo batalhão tem um drone já, da polícia? Sim, aqui em São Paulo? Tem. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, sim. Não, e vários outros, se a gente for observar, assim, nos estados, a grande maioria dos estados está muito bem de drones, né? Estão muito bem auxiliados aí, a maioria deles, né? Você vê a Bahia. A Bahia lá, o pessoal tem um curso muito bom. Tem o Elcival, que está à frente da IA do Brasil Norte e Nordeste lá. Um cara faz um trabalho excepcional lá. Tem bastante conhecimento. E as polícias lá se auxiliam muito, se ajudam muito. Principalmente em relação à formação dos pilotos, né? Mesmo, que legal. Hoje eu recebi uma mensagem muito bacana do pessoal da Guarda Municipal de Maceió. Sim. A gente fez um treinamento lá, passamos uns dias lá. Inclusive, estarei nos próximos dias também lá, mais uma vez em Maceió. Que bacana, hein? Tá passeando pouco, hein? Quem me dera passear. Mas você sabe que é muito gratificante a gente dar aula, às vezes, na beira da praia. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Claro que de camisa, calça, tênis, pisando na areia, mas o visual ajuda, né? Lugar maravilhoso. Bacana, inclusive, um abraço para todos os amigos aí de Maceió. Estaremos juntos aí mais uma vez nos próximos dias. Hoje foi muito legal, eu recebi uma foto de uma finalização de treinamento deles, porque eles estão repassando a mensagem, o ensinamento, né? Tem isso, né? Estão replicando exatamente esse conhecimento, treinando os mais. E hoje eu recebi a foto da primeira turma que eles replicaram. Cara, pra gente que
que começou, né? Que deu lá aquela primeira instrução. É gratificante demais. É gratificante demais. Então, por isso que eu quero mandar um abraço aí para todos os amigos aí da Guarda de Maceió. Parabéns pelo trabalho, viu? O Alexandro também, fez um grande trabalho. Foi ele que me mandou as fotos. Sim. Bem bacana ver o pessoal com certificado. A gente fica com orgulho. E entra muito no que eu vou te perguntar agora. O que você considera mais importante saber sobre drones quando se está iniciando ainda? O Henrique Souza de Niterói, RJ, estamos longe hoje, hein? Você sabe que a prática, ela leva à perfeição, né? Então, o cara, ele vai... Acho que para tudo, isso, né? Para tudo. Então, a pilotagem em si, a prática, como é simples, mas exige prática. Exige bastante prática. Mas eu acho que conhecer bastante a aeronave, olha, é o principal. Conhecer a aeronave, manual, ler o manual, ver tudo, como que funciona. Porque sabe que a maioria dos operadores não conhece 100% da aeronave que ele tem na mão. Eu acredito. Porque ele não sabe todos os recursos. Então, a maioria das pessoas não leem o manual. Não lê o manual. Vai conhecer o recurso Acho que que tem. isso é uma das principais dicas antes de você ligar o seu drone, primeira vez. Eu sei que aquela ânsia de voar é forte, né? Então, isso aí vai acontecer depois naturalmente. Tempo para voar vai ter bastante para você pilotar, praticar. E outra coisa, tem bastante coisa no YouTube, o cara vai aprender muita coisa, mas eu acho que ainda tem que levar muito a sério o que a gente está falando aqui até agora, a formação, a qualidade de formação. Buscar uma boa escola, buscar um bom curso é importante. É importante porque é o seguinte, tem muita coisa que não vai estar no manual, vai estar na nossa experiência do dia a dia, daquele instrutor que está ali na frente. Então, ele vai trazer as experiências dele. Aprender com os erros dos outros é muito melhor. É muito melhor. Claro. Mas eu mesmo contei aqui que eu tive no meio de uma bateria de fogos. Então, e acontece. É a minha experiência. Então, eu vou passar para você, olha, qual que é a manobra que você tem que fazer para sair desse tipo de situação ou de qualquer outra. Uma linha de pipa, uma ave, no meio de nuvens, neblina, como que o cara... O que ele tem que fazer? Né? Tá preparado, né? Ele tem Mais uma vez a gente fala disso. Então, tá preparado. Se ele tiver a oportunidade de fazer um bom curso, que faça, mas conhecer a aeronave é primordial, porque depois o treinamento, o dia a dia, a mão da pilotagem, isso aí ele vai pegar com certeza. Você sabe que acontece muito, vou falar mais uma vez de assistência técnica, de o primeiro acidente do cara que acabou de comprar o drone dele, novo, foi lá, empolgado, comprou, acontece já no primeiro voo. Sim. Incrivelmente, acontece dentro da casa dele. Dentro de casa, Porque o cara, ele resolve fazer o primeiro voo sem ler nada dentro de casa. E aí o cara nem voou o drone, ele chega na assistência técnica lá com o drone, já com a frustração de nunca ter voado, de não ter conseguido voar, comprou o drone, pagou caro, infelizmente ainda é muito caro o drone ainda, minha opinião. Sim, eu acho caro pra caramba. Eu acho caro pra caramba. E eu tô rindo também, porque chegou uma pergunta aqui, cara, que eu tive que rir, né? Existe uma comunidade ou grupo de WhatsApp de pilotos de drone da área de segurança pública? Vocês se fiscalizam ou alertam quando alguém faz um voo irregular? É o Cláudio Silva de Curitiba que perguntou essa. Cláudio, temos sim um grupo na verdade, é um grêmio de pilotos remotos da segurança pública, nós temos, né? Inclusive, nasceu, quando estava eu, o Carcará, o pessoal lá, nasceu de um grupinho pequeno e hoje nós temos aí... E hoje ele é gigantesco. Do Brasil inteiro, né? E até de fora do país. Temos até de fora. Mas não para fiscalizar ninguém, nem para nos fiscalizar. Na verdade, é uma troca de conhecimentos muito grande que nós temos. Né? A gente aprende muito um com o outro, com as experiências. É uma troca de experiências e de conhecimento muito grande. Então, é para isso que tem o grupo lá. Mas não é para fiscalizar, não, Cláudio. Pode ficar tranquilo que essa daí não... Cara, não eu queria te fazer mais um monte de perguntas. Quero agradecer todo mundo que mandou as perguntas aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou separar essas perguntas, depois eu te encaminho essas perguntas e a gente responde essas perguntas. Não vai dar tempo de responder. Não, mas a gente responde na próxima. Mas a gente responde. A gente vai respondendo aí. E esse gostinho de quero mais também é bom. Cara, eu queria que você... O microfone é seu. Manda mensagem para quem você quiser. Fala o que você quiser. Que você quiser dar dica. É seu. Tá, beleza. Seu momento. Não, meu momento é o seguinte. Bem, eu vou até pegar o gancho da pergunta
eu não lembro o nome dele, que ele falou sobre qual que é a dica para quem está começando, né? Legal. Essa dica para todos. O bom piloto, o melhor piloto que tem é aquele que conhece a aeronave dele. Então, leia o manual de instruções, é a primeira coisa, conhecer sua aeronave. Essa é a dica número 1. Não tem outra, né? Não dá para fugir muito não dá. disso. Aí, agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com você, eu agradeço você, o pessoal aqui da produção que está com a gente aqui essa noite, e todos que nos acompanharam, nos assistiram, que ainda vão assistir, né? Vai ficar na plataforma lá, vão assistir. Assiste mais de uma vez, quantas vezes você quiser. O nosso Grêmio de pilotos remotos aí, agradeço a todos, o pessoal incrível, Que né, legal. do país inteiro, de fora do país, a IEDO Brasil, que está nascendo, está forte aí para a gente fortalecer bastante. Todos os policiais de São Paulo, a Guarda Civil de São Paulo. Eu vou esquecer alguém se eu começar a falar. Mas, assim, eu sempre faço isso, tá? Eu vou esquecer o pessoal, vai ficar... Né, e todos os amigos, nossos amigos aí que sempre nos ajudaram, nos fortaleceram. Nos né? apoiam, não deixa a gente em todo sozinho momento aí, e tal. sempre. Então, na verdade, é só agradecer. Não tem nada que... Pô, né, que demais, agradecer cara. a todos aí. Agradecer a minha equipe, principalmente ao pelotão que eu trabalho. Bravo, né? Que legal. Bravo. Que legal. Muito bom. Eu quero já mandar um abraço aí para toda a equipe. Obrigado aí por você ter aceitado de estar aqui. Eu que agradeço. Foi muito legal. Tem bastante pergunta. Então eu vou te encher o saco de mais uns dias aí. Vou te mandar umas perguntas aí. Nem tudo a gente sabe, né? Não, a gente vai aprendendo. Nem puder responder, eu vou respondendo. O que eu não souber, eu vou mandar para você também. É bastante complexo, tem bastante coisa. Né? E tem muita coisa ainda, né? A nossa legislação ainda sobre drones aí ainda é algo bem novo. O drone é novo, tem muita coisa para mudar ainda, para melhorar, né? A gente vai passar ainda por muita coisa e tenho certeza. Vamos. Tenho certeza. Mas, cara, muito obrigado por você ter vindo aqui, agradeço, cara. ter batido esse papo, cara, com a gente. Tenho certeza que foi muito proveitoso. Sim. Boas histórias. E a gente se vê em breve, cara. Se conhecendo melhor aqui, a né? gente se vê em breve. Cara, com certeza. Valeuzão muito obrigado. Mesmo, tá bom? Eu vou falar aqui com você que tá aí. Quero fazer uns agradecimentos especiais, claro, pro pessoal da Frisodrone, Escola de Drones e Assistência Técnica. Imperador Drones, Robson, meu amigo, né, que trabalha com homologações, precisa de Anatel, seu drone, conversa com o pessoal do Imperador Drones. Fábrica de fachadas, comunicação visual. Então tá precisando, chama eles. Pessoal da Aspen Studio, Spark Cowork, obrigado aí pela parceria. Grupo Medi, a empresa especializada em consultoria e investimento imobiliário. Muito obrigado pela parceria e o contato de todos os nossos parceiros você encontra aqui na descrição. Quero também te lembrar que toda terça-feira a gente está ao vivo aqui no YouTube e você pode também nos ouvir pela sua plataforma de podcast preferida. Se você gostou desse episódio, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder nossos próximos episódios. Não vacila, hein? Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Aquele abraço. Tchau!